Olá, estamos de volta. Diante desse novo cenário e das restrições impostas pelas autoridades, essa aula seguirá apenas no modelo online e eu quero aqui dar continuidade ao livro de Daniel. Nós estamos estudando o livro de Daniel de uma forma segmentada, sistêmica, e estamos explorando o livro como um todo. Até a aula passada nós tivemos o estudo da primeira metade do livro, que vai até o capítulo 6. É uma porção do livro que descrito mais como histórico, né? São histórias de sonhos que Daniel revela, né? E relatos da sua integridade moral, da sua fidelidade a Deus e da sua fé. É um modelo para que nós nos utilizemos dele para resistir ao problema do mal que afeta todos nós, que afeta o nosso mundo, e é um encorajamento para que a gente possa se manter firme e fiéis ao Senhor dessa palavra. Eu convido a todos para uma breve oração. Santíssimo Deus, obrigado por esse momento, Senhor. Obrigado pela oportunidade de estarmos juntos mais uma vez e aprender nas Sagradas Escrituras, Senhor, acerca da Tua vontade, do Teu poder, do Teu domínio. Dá-nos, Senhor, o Espírito Santo, para que dessa palavra façamos uso, Senhor, e sejamos enriquecidos, Senhor. No nome de Jesus é assim que oro e te agradeço. Amém. Bem, agora nós iniciaremos o capítulo 7. Esse capítulo inicia a segunda metade do livro de Daniel. O livro de Daniel, por alguns comentaristas e historiadores, é dividido como sendo um livro de 6 histórias e 4 visões. E eu quero seguir nesse mesmo entendimento. Eu diria que há nesse trecho uma peculiaridade, porque quando a gente começa a ver o que consideram alguns comentaristas que eu venho lendo e trazendo as suas considerações para que a gente possa avançar no aprendizado, percebemos que há nesse trecho uma repetição com símbolos diferentes do sonho que Daniel interpreta no capítulo 2. Só que aqui representado de uma forma diferente e também com um foco diferente. Então vejamos bem o seguinte. A primeira característica da mudança que ocorre no livro é que daqui para frente esses 6 capítulos vão descrever uma série de eventos que ocorrem onde Daniel é quem sonha, e agora Daniel não interpreta os sonhos, mas o anjo de Deus é enviado e o Espírito Santo é quem revela a Daniel. Vejamos o que está descrito no início desse livro, para que a gente possa fazer o primeiro registro de algo muito particular nesse capítulo. Há uma mudança. Os primeiros 6 capítulos, eles estão escritos na terceira pessoa. E a partir de agora, esse livro passa a ser escrito na primeira pessoa. E Daniel aqui assume nitidamente uma função e uma atividade profética, mas também traz uma novidade. Ele nos presenteia com uma literatura apocalíptica. Vejamos o que está descrito. Começa assim o 7º capítulo. No primeiro ano de Belsazar, ele volta a falar do nome de Belsazar, mas nós já fizemos uma checagem dessa menção, e nós seguiremos com esse entendimento. Belsazar
Se ele está falando no primeiro ano de Belsazar, considerando cronologicamente os eventos descritos nesse capítulo, eles antecedem ao do capítulo 5, ou seja, cronologicamente. Como o livro está dividido e daqui para frente ele relata as visões, então essas visões estão nessa parte do livro. Mas no tempo, no decorrer dos acontecimentos, isso daqui ocorreu antes do capítulo 5, antes daquele evento onde houve o banquete. Amém? Porque ele está falando do primeiro ano de Belsazar. Amém? Que a gente já conhece, sendo filho de Nabonito. Sigamos então. Então agora que esse livro está sendo escrito na primeira pessoa, Daniel tem um sonho e uma visão de 4 animais. Vejamos que nós temos aqui na realidade o seguinte, como no capítulo 2, a primeira visão de Daniel é uma representação simbólica da história dos acontecimentos históricos, né? Então veja bem, novamente aparecem 4 impérios sucessivos, ou seja, 4 impérios sucessivos que na estátua estavam representados. Aqui eles são representados novamente como animais. Então são 4 impérios que se sucedem na história, mas que depois deles é estabelecido o reino de Deus. Então 4 impérios ocorrem e o 5º é o reino de Deus que vem e se estabelece definitivamente. Então nós estamos vendo que o livro de Daniel, ele traz para a gente um relato histórico dos acontecimentos. Então vamos lá. O leão, ele simboliza a Babilônia. E descreve-se no mesmo versículo, no versículo 4, Nabucodonosor. Então vejamos o seguinte, essa sucessão vai trazer exatamente a sucessão do que ocorreu com a estátua. A Babilônia é o primeiro reino, o primeiro império que se relata. O segundo é o Império Medo-Persa, por isso que a estátua tinha 2 braços. E nós vamos ver aqui algo muito interessante, porque eu quis deixar, ao invés de fazer um resumo, essa aula eu fiz de uma forma diferente. Eu tive os próprios comentários abertos para que eu visitasse cada um enquanto a gente está aqui tentando aprender acerca dessa visão. Veja o seguinte, eu fiz uma indicação nas 2 primeiras aulas, nas 2 aulas anteriores, de que você pudesse pausar a aula e ler o capítulo antes de adentrar nessa aula. Então, como eu fiz esses comentários iniciais, eu agora vou fazer como se fosse uma breve pausa, para que você possa ir no seu celular ou no seu computador, pausar essa aula, ler o capítulo e volta para a aula, para que a gente possa, eu tenho certeza que ao ler o capítulo, essa minha introdução já vai te ajudar a ter uma visão melhor, e se não for isso, vai aguçar, né, a sua curiosidade e o seu interesse por ler não só as Sagradas Escrituras, mas os comentários. Em algumas delas trazem comentários, as Bíblias de estudo são comentadas, e você pode fazer uso desse comentário para ampliar o seu conhecimento. Sigamos então. Bem, eu imagino que você fez exatamente o que foi sugerido, você pausou sua aula e fez essa leitura. Então sigamos. Para que a gente possa ver os 4 animais, a gente vê o seguinte. Eu estou aqui consultando Rick Warren, um comentarista a quem eu
admiro e acompanho em algumas literaturas. E ele diz assim: embora Daniel tenha interpretado os sonhos de outros, de agora em diante, é um anjo que interpreta as suas visões. O foco também é transferido. Tá? Ele sai dos poderes do mundo gentil para Israel. E como o povo, e como este povo, né, os judeus, será afetado pela história mundial. No geral, as 4 visões, né, Daniel, durante um período de cerca de 16 anos, já em sua velhice, tem essas visões em sonhos. As primeiras 2 que nós estudaremos nessa aula foram durante o reinado de Belsazar. Então veja, enquanto as últimas, as 2 eram já depois da queda da Babilônia. Então vamos lá. Quando Daniel interpretou o sonho do rei Nabucodonosor, ele tinha 21 anos. Ele agora já tinha completado 70 quando recebeu a visão descrita nesse capítulo, né? Mas ambas descrevem 4 grandes impérios mundiais entre o século 6 a.C. e o clímax da história, quando Cristo virá de volta e estabelecerá o reino de Deus definitivamente sobre a terra. Então vamos lá. A sequência desses impérios nós temos que ver da seguinte forma. Este foi o primeiro e mais aflitivo para os cidadãos babilônicos e seus estrangeiros cativos, certo? Que foi o primeiro ano do rei Belsazar. O Império Babilônico declinou excessivamente depois disso. Nabonido, ele não ficava na Babilônia, ele reinava de fora, ele era um líder competente, mas ele não vivia ali. Então vejam bem, Deus encontrou aqui um momento adequado para assegurar seu povo que ele ainda estava no controle e que eles não tinham sido esquecidos. Ainda que o próprio Daniel tenha considerado essas visões profundamente perturbadoras. Veja bem, no versículo 7, deixa só dar uma olhada aqui, depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que desejava. Era diferente de todos os animais que aparecem antes dele, e tinha ele 10 chifres. A gente vê aqui um tom de espanto. Há um relato de Daniel no livro que ele diz que se espanta, ele fica atemorizado. Essas visões mexem profundamente com Daniel, porque são visões realmente perturbadoras, né? Mas Deus providencia que um anjo interprete essas visões para Daniel. Então sigamos aqui. Ele vê 4 animais, e esses animais eles estão representando os 4 pontos cardeais, não é? Porque ele fala dos 4 ventos da terra, não é? Então, isso simboliza o mundo inteiro. Toda vez que na Bíblia, como lá em Ezequiel a gente viu na aula, e quando ele vê 4, não é? Esses 4, eles sempre estão simbolizando os 4 pontos cardeais. Isso significa a totalidade do mundo que a gente conhece, porque são os 4 pontos cardeais que a gente tem na Terra: norte, sul, leste e oeste. Então sigamos o seguinte. Outra coisa que ele fala é que ele fala no mar grande, né? Isso quando ocorre, agita-se o mar grande. Geograficamente, quando eu faço lá no quadro aquele mapinha temático, né, rapidinho, mal feito, porque eu não, para desenho, eu não tenho essa habilidade
que precisava ter para descrever ali aquele mapa da região onde está Jerusalém, onde está o Mar Grande que está descrito aqui, mas na realidade esse é o Mediterrâneo, né? Esse é o Mediterrâneo. E ali está dizendo que agita-se aquele. Então, o Russell Shedd também escreve na sua Bíblia, sobre esse mesmo versículo, que é o versículo 2, que ali tem uma agitação do contexto político e social, tá, da região. Então ele descreve ali como uma agitação política, como uma agitação da vida, do contexto de vida que eles tinham. Mas geograficamente, quando a gente está falando de Mar Grande, a gente está falando de Mediterrâneo, tá? Só para que vocês possam ter umas condições de se situar em tudo isso. Então vejamos o seguinte. Isso tudo está simbolizando a humanidade, né? Porque o que está em jogo aqui é a humanidade. Porque os pontos cardeais quer dizer a vida material, né? O mundo que conhecemos. Então vejamos o seguinte: a ênfase no céu implica que forças sobrenaturais estão usando os meios naturais para causar tumulto entre as nações. Então veja que aqui está muito bem descrito que esse livro está dizendo a gente que forças sobrenaturais estão usando meios naturais para causar tumulto, não é? Entre as nações. Então, é interessante a gente ver essa visão, né? Voltando à sequência da aula, e saindo do comentário de Rigor um pouco, a gente começa a ver de volta que você tem o Império Medo-Persa, né, o rei Ciro, mas tem uma figura de Dário, que também está descrito na Bíblia, e tudo isso, né, está sendo simbolizado. Vamos lá ver como é que está aqui. O primeiro era como um leão, que tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, fora-lhe arrancadas as asas. Foi levantado da terra e posto em 2 pés como um homem. Lhe foi dado mente de homem. Continuei olhando, e eis aqui segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca entre os dentes trazia-lhes costelas, e lhes diziam: levanta-se, devora muita carne. Depois disso, continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo. Então vejam bem, voltando ao urso, o urso é o Medo-Persa, né? É o Medo-Persa. Se a gente for ver, o verso 6 se refere, vamos lá, 6, Nabucodonosor. O 5 reflete a conquista do Medo-Persa, né? Porque ele diz aqui: devora muita carne. As 3 costelas, né? E a frase devora muita carne, né? Então imagine o seguinte: os 2 lados deste urso eram nitidamente diferentes. Um era forte, assim como os persas, sob o comando de Ciro, eram a parte mais forte da coalizão com os medos. Essas 2 forças são também representadas pelos 2 braços da estátua, né? Do capítulo 2. Então veja bem que há aqui uma representação, não é? Porque o segundo animal é um urso, no qual se levantou sobre um dos seus lados. Então veja bem, o urso tinha 2 lados, a estátua tinha 2 braços. Esse império que está sucedendo o reino de Nabonido e Belsazar, está aqui descrito Belsazar, mas o rei era Nabonido. Nós entendemos
que esse período ele vai estar trazendo o Império Medo-Persa, né? Então, os medos, embora fossem uma parte mais organizada, Ciro é o verdadeiro rei. Vejamos o seguinte, quando a sucessão desses fatos ocorre, nós vamos ver que logo após vem um leopardo, né? Depois disto, continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo. E tinha nas costas 4 asas de aves. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado o domínio. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso, né? Sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava, fazia pedaços e pisava aos pés o que desejava. Então veja que esse outro é muito mais medonho, não é esse último. Então podemos ver que logo após isso vem sendo representado pelo Império Grego. Alexandre o Grande era o verdadeiro imperador, e depois ele se divide em 4, né, que são os 4 generais que vão governar o que resta desse império, que está dividido, ele é dividido em partes, sempre ali no Oriente Médio. Então vejamos o seguinte, do versos 9 ao 12, vem o juízo de Deus, não é? Sobre os impérios mundiais. E em 13 e 14, Deus dá o domínio total a um como Filho do Homem. E é assim que Jesus se descreve no Novo Testamento, o Filho do Homem, né? Então veja bem, ele se autodenominava o Filho do Homem. Isso é para que a gente entenda que Deus vai ser o ser soberano sobre tudo. Através de Cristo, Deus restabelece o seu reino, logicamente, na segunda vinda de Cristo. Amém? Continuaremos no 8º capítulo.